A poeira fina levantada pela partida rápida do carro ainda paira no ar. É a fumaça de um trauma que acabara de explodir. Maria chora em silêncio. O lenço está apertado no rosto, a alma sangrando. A humilhação do abandono pelos próprios filhos é um veneno que queima mais fundo que qualquer sol do sertão. Elias, o velho, tem o chapéu abaixado para esconder a fúria fria. Ele está ali, rígido, não por derrota, mas sim por uma raiva calculada. Entre os dois está o saco de estopa rústico, pesado, atado com uma corda forte. É o único objeto de valor que a ganância não ousou tocar. O homem de terno dentro daquele veículo partiu rindo. Ele não viu os olhos de Elias. Aqueles olhos não eram de um velho pobre e desamparado, mas sim de um patriarca que acabava de decretar a morte social de toda a sua descendência. Este não é o fim. Esta é a vingança de um pai traído. Elias e Maria estão jogados ali, no asfalto quente da estrada. O sol escaldante da tarde cai com a força de um julgamento implacável. A poeira fina, levantada pela partida rápida do carro, ainda paira no ar como a fumaça de um trauma que acabara de explodir. Maria está ali, sentada no chão duro, enxugando as lágrimas silenciosas com o lenço de tecido simples. A humilhação do abandono pelos próprios filhos é um veneno que queima mais fundo que qualquer sol. Elias, o velho de 70 e poucos anos, tem o chapéu de feltro abaixado. Ele parece querer esconder o desespero do mundo. Ele está imóvel, mas sua rigidez não é de derrota. É de uma raiva fria e calculada que se assenta na garganta como um caroço de mágoa. Entre os dois, na linha que divide o futuro incerto e o passado roubado, está um saco de estopa rústico, pesado e atado. É o único objeto que não ousaram tocar e que ele protege com a intensidade de um tesouro ou de uma maldição. O carro da neta e a silhueta da jovem vestida em roupas caras desaparecem, levando consigo o último resquício de afeto familiar. Deixam para trás apenas a promessa vazia de que eles sobreviveriam sem o apoio de ninguém. O homem de terno partiu rindo, com a certeza arrogante da vitória. Mas ele não viu os olhos de Elias. Aqueles olhos não eram de um velho pobre e desamparado, e sim de um patriarca que acabava de decretar a morte social de toda a sua descendência. Essa estrada não é o fim de Elias. É o campo de batalha onde a justiça dele será servida fria. Para entender como esses dois seres justos, de alma simples, chegaram ao fundo do poço e como a surpresa guardada naquele saco vai humilhar a ganância de uma família inteira, você precisa ficar conosco até o fim deste dramático conto. Para não perder a jornada, que tem uma lição para cada um de nós, deixe o seu like e inscreva-se agora mesmo no canal. Voaremos no tempo, precisamente 20 anos, para entender a origem da maldade e a razão daquela herança secreta. O ano é 1998. O Brasil respira um ar de renovação, mas a vida no interior do estado de Goiás, na pequena cidade de Ponte Alta, ainda é marcada pela simplicidade extrema e pelo trabalho duro. O mundo lá fora fala de internet e de globalização, mas para o povoado, a maior novidade é a colheita do café e o preço da arroba no mercado. O tempo corre de maneira mais lenta ali. Os valores ainda são os de antigamente. Valoriza-se a palavra dada, o aperto de mão e a honra acima do dinheiro. Ponte Alta é o cenário perfeito para a ascensão e a queda moral de uma família, pois a terra é fértil para a colheita, seja ela de grãos ou de caráter. Na época, a família Miranda era vista com um misto de respeito e inveja. Elias e Maria haviam construído um império pequeno, mas sólido, com a força de seus braços.
Eles eram donos da maior fazenda da região, a Fazenda Esperança. O nome, porém, não se referia apenas à colheita, mas à esperança que Elias depositava em seus 4 filhos, 3 homens e uma mulher. A realidade da época era dura, e Elias forjou sua riqueza no suor. Ele não era um homem de estudos formais, mas era um mestre na arte da negociação e um visionário para a agricultura. Ele sabia que a terra é a única coisa que não trai, e por isso investiu cada tostão que ganhou na expansão da fazenda. Maria, por sua vez, era o pilar silencioso da casa. Era a mulher que cozinhava, cuidava e ensinava o valor da humildade. Ela sempre alertou Elias sobre a cobiça dos filhos, uma cobiça que crescia mais rápido do que qualquer lavoura de café. Mas Elias era um otimista incorrigível. Ele acreditava que o amor paterno era uma âncora mais forte que a ambição, e que no final os filhos seguiriam o exemplo de trabalho e retidão. A Fazenda Esperança não era apenas uma propriedade, era o símbolo daquele tempo onde a riqueza era medida não pelo que se tinha, mas pelo que se era. A família Miranda, aos olhos da cidade, era rica em tudo, menos no caráter que se revelaria anos depois. Elias Miranda, o protagonista desta tragédia de justiça, era um homem forjado na rocha. Sua figura na juventude era de um trabalhador incansável, magro e forte, com as mãos grossas e calejadas que conheciam o cheiro da terra e o valor do dinheiro que brota dela. Ele nunca usou um terno, preferindo a simplicidade das camisas de algodão e do chapéu de palha que o protegiam do sol inclemente. Sua vida era uma lição diária de desapego material e foco no essencial. Para Elias, a verdadeira riqueza não estava na conta bancária, mas na liberdade de trabalhar a própria terra e de ver a família crescer. Ele era o tipo de homem que comprava o que precisava e não o que desejava, economizando cada moeda com a prudência de quem sabe que a fartura de hoje pode ser a seca de amanhã. Seu maior prazer era sentar na varanda da fazenda, no final do dia, ouvindo o silêncio da noite e planejando a próxima safra. Ele tinha um único luxo, um caderno de capa de couro grosso, que ele mantinha trancado em um velho baú e que ele chamava de o livro da vida. Ali não havia contas de banco, mas anotações sobre a chuva, os preços do mercado e, mais importante, as lições que ele aprendia com a vida e com a Bíblia. Elias era um homem de fé inabalável. Essa fé o tornava justo, mas também ingênuo em relação à maldade humana. Ele via bondade onde só havia interesse, e por isso cometeu o erro fatal de educar os filhos na abundância que ele não teve. O erro não foi o dinheiro, mas a ausência de dor na conquista. Os filhos cresceram na sombra de uma fazenda próspera, sem nunca terem conhecido a real necessidade. Desenvolveram a arrogância e a presunção de que tudo lhes era devido por direito de nascença. A semente da ingratidão foi plantada por um pai que amou demais e que, em sua justiça simples, não conseguiu enxergar a podridão que se instalava nos corações dos herdeiros. Ele ensinava a retidão, mas eles só ouviam a palavra herança. Essa diferença de valores seria a linha divisória que transformaria o destino da família Miranda em uma tragédia de proporções bíblicas. O velho Elias guardava um segredo, um trunfo final, que ele sabia que seria o único capaz de punir a cobiça de forma definitiva. Um segredo que não estava nas terras, nem no gado, mas que estava guardado naquele saco de estopa simples, à beira da estrada, 20 anos depois, esperando o momento exato para humilhar o orgulho dos ingratos e revelar a verdade de que a riqueza pode ser tirada, mas o caráter não. A justiça divina às vezes usa um velho sábio para fazer a sua vontade. Este é o cerne da história de Elias,
o homem justo que se tornou o juiz e o carrasco da própria família. O tempo, que antes era amigo e aliado de Elias Miranda, começou a correr com a voracidade de um incêndio descontrolado. Os anos se passaram e trouxeram consigo a doença silenciosa, o pior inimigo de quem viveu apenas para o trabalho. O médico da capital, ao dar o diagnóstico, foi direto e sem esperança. O corpo forte de Elias estava sendo minado por dentro, e o tempo de vida que lhe restava era contado em poucos meses. A notícia deveria ter unido a família em torno do patriarca, mas serviu apenas para acender a chama da cobiça que estava adormecida. Os filhos, já adultos e estabelecidos na capital, mas sempre vivendo acima de suas posses na expectativa da herança, vieram para a fazenda. Não vieram para cuidar do pai, e sim para cercá-lo como abutres famintos. O sofrimento de Elias era duplo: a dor física da doença e a dor moral de ver a verdadeira face de seus herdeiros. Eles pararam de perguntar como ele estava e começaram a perguntar sobre o testamento, sobre a divisão das terras e o destino das cabeças de gado. Maria, a esposa fiel, tentou proteger Elias desse ataque incessante, mas a força dela era pouca contra a ganância organizada dos filhos. A tragédia se instalou na fazenda Esperança, mas não na forma de perda de lavoura, e sim na perda da dignidade e do respeito. A saúde de Elias piorou rapidamente. Ele, percebendo que não teria tempo para reformar o caráter dos filhos, e que a sua vida terminaria em uma disputa vulgar por dinheiro, tomou uma decisão drástica. Ele sempre soube que a herança verdadeira não era o que ele tinha, mas sim o que ele era. Por isso, ele planejou o seu último e mais cruel ato de amor, que seria uma lição de vida forçada e definitiva. Chamou o seu advogado de confiança, um homem honesto da capital, e em segredo, longe dos ouvidos e dos olhos curiosos dos filhos, assinou o Novo Testamento. Era um documento que viraria a vida de todos de cabeça para baixo, e que era a sua vingança justa contra a parte. Ingratidão. Elias sabia que a maior humilhação que ele poderia impor a eles não era a pobreza, mas a perda do orgulho. O sofrimento dele estava apenas começando, mas a punição dos filhos, orquestrada com a precisão de um relógio, estava prestes a ser iniciada. A primeira ação do Novo Testamento, que todos desconheciam, foi a transferência imediata e silenciosa de todas as propriedades e bens para um fundo de investimentos gerenciado pelo advogado. Elias manteve a fazenda em seu nome apenas na aparência, e foi essa aparência que enganou os filhos. Quando Elias faleceu, o que deveria ser um momento de luto e união se transformou em um pandemônio de brigas e acusações na sala de estar da fazenda. A disputa começou antes mesmo do corpo ser enterrado. A viúva Maria, em seu luto, foi tratada como um estorvo, uma guardiã de bens que deveria ser logo afastada. O filho mais velho, Álvaro, um advogado falido e arrogante, assumiu a liderança do golpe. Ele ignorou o sofrimento da mãe e exigiu a abertura imediata do testamento. O que ele recebeu, junto com os irmãos, foi um choque. O testamento dizia, de forma simples e direta, que Elias Miranda havia deixado apenas uma pequena pensão para Maria e que todos os bens, terras e contas bancárias estavam em litígio por conta de dívidas antigas. Era uma mentira legalmente construída que só seria resolvida em um longo e desgastante processo judicial de 10 anos. A frustração dos filhos foi imediata e violenta. Eles se sentiram roubados, mas em vez de culparem o destino ou a suposta má gestão do pai, culparam a mãe, Maria, e a acusaram de ter escondido o dinheiro. O barraco foi inevitável. Gritos, ofensas e a mais pura crueldade foram despejados sobre a viúva. Eles a jogaram para fora do quarto principal
exigiram que ela assinasse papéis de renúncia a qualquer direito futuro e, em um ato de frieza chocante, anunciaram que ela não era mais bem-vinda na fazenda. A humilhação atingiu o seu ápice quando a neta, a mesma silhueta arrogante que vimos na estrada, vestida com ares de superioridade, apontou o dedo para Maria e Elias, que na verdade ainda não havia morrido, mas tinha encenado a morte e assistia a tudo de longe, em segredo, com a ajuda de seu advogado. E disse que eles eram um fardo, um peso morto. Elias, que assistia à cena escondido em uma casa de apoio próxima, com Maria ao seu lado, sentiu a dor da humilhação, mas sabia que era a única forma de purgar a maldade deles e preparar o cenário para a lição final. O momento mais baixo da vida de Elias e Maria foi aquele: ser jogado na estrada como lixo, com a roupa do corpo, as malas velhas e o saco de estopa. Este era o único objeto que Elias não permitiu que ninguém tocasse, pois ali estava a verdadeira herança e o gatilho da punição. Sentados na beira da estrada escaldante, no ápice do desespero e do abandono, Maria chorava descontroladamente, convencida de que o mundo havia acabado. Mas Elias, o patriarca que encenou a própria morte para julgar a família, tinha uma calma perturbadora. Ele estendeu a mão para o saco de estopa, o objeto que a ganância dos filhos ignorou por ser simples demais, e o segurou com reverência. Murmurou para Maria que a verdadeira herança nunca esteve nas terras, mas sim na sua capacidade de amar e de perdoar. Agora que o teste havia sido concluído, a justiça poderia ser feita. Foi então que uma caminhonete simples, de um modelo antigo e robusto, diminuiu a velocidade e parou logo à frente deles. Dela desceu uma mulher de meia-idade, vestida com roupas de trabalho, mas com um olhar de genuína bondade. Não era ninguém que eles conheciam. A mulher, chamada Helena, ofereceu água e ajuda. Ela disse que passava por ali todos os dias e que seu coração apertou ao ver um casal de idosos debaixo daquele sol. Sem pestanejar, Elias, com a voz grave e forte, recusou o dinheiro que ela ofereceu, mas aceitou a carona até a cidade vizinha. A simples bondade de Helena, sem perguntas, sem julgamentos, foi o bálsamo que Maria precisava e o sinal que Elias esperava. Durante o caminho, Elias manteve o saco de estopa aos seus pés e começou a conversar com Helena. Descobriu que ela era uma ex-professora de história que havia largado tudo para cuidar de idosos abandonados em uma pequena casa de repouso, o Instituto Alvorada, que mal se sustentava de doações. O coração de Elias, endurecido pela traição dos filhos, amoleceu diante da pureza de Helena e de seu trabalho. Ele viu nela a herdeira moral que sempre procurou. Ao chegar ao Instituto Alvorada, Elias pediu para ver o local e ficou impressionado com a dignidade e o afeto com que os idosos eram tratados. Ali, no meio da simplicidade e da caridade, Elias abriu o saco de estopa. Maria, que nunca havia olhado dentro dele, soltou um grito abafado de surpresa, pois o saco, que parecia conter apenas trapos velhos, estava repleto de documentos. O principal deles era a escritura de propriedade da Fazenda Esperança, o Novo Testamento e, chocantemente, uma série de títulos de investimento que valiam mais de 50 milhões de reais. A herança era real e estava ali o tempo todo, escondida à vista de todos, no que parecia ser o objeto mais inútil e sem valor. Elias olhou para Helena, a professora de coração de ouro, e soube que havia encontrado a pessoa que merecia a sua fortuna. O jogo de Elias estava apenas começando, e a humilhação dos filhos ingratos seria de proporções épicas, pois a última vontade do idoso
havia sido cumprida à risca. A notícia da morte de Elias, seguida pelo suposto litígio das terras, havia se espalhado pela pequena Ponte Alta como fogo em capim seco. A família Miranda, que antes gozava de respeito, agora era vista com escárnio e pena. Os filhos ingratos se viram, de uma hora para outra, sem a herança esperada e endividados até o pescoço, pois já haviam feito empréstimos altíssimos com agiotas da capital, contando com a venda imediata da fazenda Esperança. A raiva deles não demorou a se transformar em desespero e em ações criminosas. Voltaram os olhos para a pensão de Maria, a única coisa que sobrou publicamente, e tentaram forçá-la a vender a casa simples que lhe restara na cidade. O conflito se instalou com a intensidade de um furacão, pois os filhos passaram a persegui-la, acreditando piamente que ela escondia os documentos reais da herança. O que eles não sabiam é que Elias e Maria estavam escondidos no Instituto Alvorada, o lar de idosos de Helena, observando de longe o karma trabalhando a seu favor. O Novo Testamento, que estava guardado no saco de estopa, havia sido depositado no cartório pelo advogado de Elias, com a instrução clara de só ser aberto sob um mandado judicial. A grande revelação só aconteceria no momento exato. Os filhos, desesperados, passaram a ameaçar Maria publicamente, difamando-a e dizendo que a velha tinha enlouquecido de luto e roubado o pai. O julgamento da vila, antes solidário, se dividiu. Alguns acreditavam na inocência dos filhos. Outros, que sempre desconfiaram da soberba dos herdeiros, viam ali a punição divina. A situação se tornou perigosa quando Álvaro, o filho advogado e mais cruel, invadiu a casa de Maria e destruiu tudo, procurando por papéis e cofres. A polícia foi chamada, mas o poder e o dinheiro de Álvaro na capital abafaram o caso. Foi nesse momento que Elias percebeu que a sua lição de vida, além de moral, precisava ser de proteção. Ele, que havia planejado a vingança, precisava agora proteger a sua esposa e Helena, a nova herdeira de seu coração e de sua fortuna. O risco de serem descobertos era iminente, pois Álvaro havia contratado detetives para rastrear Maria. O tempo da encenação havia acabado. O dinheiro e o poder que Elias havia construído estavam prestes a ser usados não para enriquecer, mas para garantir a segurança e a justiça. A hora do acerto de contas havia chegado. O espetáculo da humilhação pública dos ingratos estava prestes a ser transmitido para toda a cidade. A dúvida moral de Elias não era sobre a punição dos filhos, pois ele sabia que a crueldade deles merecia a total deserdança. Sua dúvida era sobre o que fazer com a imensa fortuna, que ultrapassava os 50 milhões de reais. Ele poderia usar o dinheiro para viver o resto de seus dias no luxo, mas Maria e ele haviam aprendido na estrada que a verdadeira paz não vinha de carros caros ou de casas grandes, e sim da tranquilidade da consciência. Helena, a professora de coração nobre, ao ser confrontada com a revelação dos documentos e do dinheiro, hesitou. Ela não queria o peso da fortuna, pois o seu único desejo era o de cuidar dos idosos de seu instituto. Ela viu nos olhos de Elias a dor do pai traído, mas também a luz do homem justo que queria usar a riqueza como instrumento de bem. A escolha moral de Elias e Maria foi unânime e irrevogável. O dinheiro seria usado para perpetuar o bem e para construir um legado que os filhos jamais poderiam roubar. A solução veio na forma de uma escritura pública de doação. Elias e Maria doaram a Fazenda Esperança inteira, todos os 50 milhões de reais em títulos e o restante do patrimônio, para o Instituto Alvorada, mas impuseram uma condição pétrea. O Instituto deveria ser transformado em uma fundação de amparo aos idosos abandonados. E deveria levar o nome de Maria Miranda
a mulher que sofreu a maior humilhação por parte dos filhos. O advogado de Elias, que já estava em contato com o juiz do caso, recebeu as novas instruções. Ele deveria marcar uma audiência pública na capital, com a presença obrigatória de todos os herdeiros e da imprensa, para a leitura final e definitiva do testamento. O palco para o grande acerto de contas estava montado. Elias, que havia encenado a própria morte, iria ressurgir em público, não como um pai sofredor, mas como juiz de uma história que seria contada por gerações. A surpresa mais justa da história estava prestes a acontecer, e a dor da humilhação dos filhos seria proporcional à crueldade do abandono na beira da estrada. A solução de Elias era uma obra-prima de justiça, onde a ganância morria e a caridade florescia. Maria, que havia sido jogada fora, seria eternizada como o nome de uma instituição que daria amparo a milhares de idosos. O casamento deles, que era forte, se tornava agora a base de uma fundação de valores imutáveis. Dia da audiência pública na capital foi televisionado e acompanhado por toda a cidade de Ponte Alta. Os filhos Álvaro, Gustavo, Ricardo e Janaína chegaram ao tribunal com ares de superioridade, convencidos de que o litígio seria resolvido a seu favor e que eles sairiam dali com milhões. O advogado de Elias iniciou a leitura do testamento e a tensão era palpável na sala. Primeiro, ele confirmou a deserdança total, alegando que o pai havia usado o direito legal de exclusão por atos de ingratidão e injúria grave. Os filhos gritaram, revoltados, e o juiz teve que intervir. Mas o golpe de misericórdia veio em seguida. O advogado revelou que Elias Miranda não estava morto. O velho Elias entrou na sala do tribunal, apoiado em Maria, sua figura parecendo um fantasma de justiça. O choque e a humilhação dos filhos foram imediatos. Eles ficaram pálidos, sem palavras, desmoronando o palco da farsa que haviam criado. Elias, com a voz embargada, olhou para cada um deles e disse que a herança que ele deixava era a vergonha, e que a fortuna, a verdadeira, aquela escondida no saco de estopa, não iria para as mãos sujas da ingratidão. Anunciou então a doação integral para a Fundação Maria Miranda, deixando a todos boquiabertos. A punição dos vilões foi instantânea e tripla. Eles foram deserdados, humilhados publicamente pela ressurreição do pai, e ainda foram processados pelos agiotas por quebra de contrato, pois não tinham como pagar as dívidas que fizeram na expectativa da herança. O tempo passou e a Fundação Maria Miranda se tornou uma referência nacional em cuidado aos idosos. Helena foi a primeira diretora. Elias e Maria passaram a viver em uma casa simples, dentro do próprio instituto, rodeados de afeto e gratidão. Os filhos, sem dinheiro e sem moral, perderam tudo. A neta teve que vender o carro de luxo para sobreviver. Álvaro perdeu a licença de advogado por tentar subornar o juiz. O silêncio de Ponte Alta se tornou o palco da vingança de Elias. A redenção de Elias foi completa. Ele usou a riqueza para curar a dor de outros idosos, transformando a sua tragédia pessoal em uma obra de caridade eterna. A única coisa que sobrou para os filhos foi a lembrança amarga do dia em que jogaram o pai na beira da estrada, sem saber que estavam abandonando o único objeto que realmente valia a pena. Aquele saco de estopa rústico e simples. A história de Elias e Maria não é apenas um conto de vingança e justiça. É um espelho que reflete a fragilidade do caráter humano
quando confrontado pela ganância. A verdadeira herança que se pode deixar não é feita de ouro nem de terra, é feita de valores. A lição mais dolorosa que os filhos ingratos receberam foi a de que a ambição cega é a forma mais rápida de se perder tudo. A riqueza, na mão de pessoas sem alma, se torna uma maldição, mas na mão de um homem justo, como Elias, ela se torna uma ferramenta de redenção e de caridade. A vida nos ensina que o momento da humilhação, aquele fundo do poço que Elias e Maria sentiram no asfalto quente da estrada, não é o fim, mas sim o ponto de inflexão. É ali que se decide se a pessoa vai se curvar à dor ou se vai ressurgir como a força da justiça. Elias escolheu a justiça e sua última vontade não foi um testamento de bens, mas um testamento de moral. Ele provou que não há punição maior para a soberba do que o escárnio público e a perda do respeito. A história nos lembra que os idosos são os pilares da sociedade, e abandoná-los ou desrespeitá-los é um crime que a vida, ou o karma, nunca deixa impune. Pense bem no que você está construindo. Está construindo um legado de afeto ou de cobiça? Você está olhando para seus pais com amor ou com a calculadora na mão? Qual é o saco de estopa da sua vida? O objeto simples que contém a sua verdadeira riqueza e que você está ignorando por se focar apenas no que é brilhante e caro. Não se engane. A verdadeira fortuna se revela nos atos de bondade. E a maior herança é a tranquilidade de saber que, no seu último dia, você fez a coisa certa, e não a coisa mais fácil. A justiça pode demorar, mas quando ela chega, é implacável. Você está disposto a ser a Helena da vida de alguém? Ou será mais um dos filhos ingratos de Elias? Deixe seu like se você acredita que a justiça é sempre servida e que a caridade é a maior fortuna. Inscreva-se no canal para mais histórias que transformam a alma e compartilhe esta lição de vida com quem precisa ouvir a voz da moral. A ganância não compensa nunca. Até a próxima história.